Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Assim espero. Galera, o tempo não para. Eu vim aqui para fazer uma pequena revisãozinha nessa videoaula com vocês. Vamos lá. Linguagem cinematográfica. A gente tem alguns planos e eu queria falar deles, lembrá-los rapidamente. Então vamos começar. Plano americano. O plano americano é aquele que começa do joelho para cima. Reparem aqui. A gente tem um outro, aquele que pega na cintura. O da cintura, ele corta você ao meio, exatamente assim. E depois a gente tem aquele que pega aqui, no peito, que a gente chama de primeiro plano, PP. E depois a gente passa para cá, no ombro, primeiríssimo primeiro plano. E para finalizar, o geralzão. Agora, vamos voltar? Lá embaixo, joelho, eu chamo de PA, plano americano. Cintura, eu chamo de plano médio. Peito, eu chamo de primeiro plano. Ombro, primeiríssimo primeiro plano, PPP. E eu tenho aquele que é o PD, um pequeno detalhe do meu corpo. Beleza? A gente falou também da angulação de câmera. Vocês lembram disso? Angulação de câmera seria assim. Se eu colocar a câmera aqui em cima, eu tenho uma filmagem de cima para baixo. Eu vou chamá-la de zenital. Se eu fizer o contrário, colocar a câmera embaixo, de baixo para cima, eu vou ter uma figura achatada. Eu vou chamar de supina. Estou falando dos ângulos. Agora, se eu coloco um ângulo, a câmera nesse ângulo, que é um ângulo diagonal, de cima para baixo, eu chamo de plongé. E se eu inverto, coloco de baixo para cima, eu chamo de contra-plongé. E assim, na altura da cintura da pessoa, eu chamo de ângulo normal. Então, repetindo agora com outros nomes. Beleza? Em cima, que ângulo é esse? O olho de Deus. É zenital absoluto, tá? É plongé absoluto. Embaixo, contrazenital, supina, como eu já tinha chamado, em mãos do diabo. Aqui eu tenho plongé, que também é chamado de picado, e na diagonal inferior, de contrapicado. Beleza? Fechamos isso? Então, legalzinho. Bora continuar. Eu ensinei para vocês em que quando a câmera está presa no seu eixo e ela gira sem que sair do lugar, ou seja, a câmera não se movimenta fisicamente, ela só vai girar no seu eixo, em cima de um tripé. O que acontece? Nesse movimento, que eu chamo de panorâmica, eu estou fazendo uma horizontal. Se eu fizer assim, eu estou fazendo uma pan vertical. Então a pan, por enquanto, eu queria que vocês guardassem apenas esses dois movimentos. Beleza? Então, a gente fecha aqui esse primeiro momento que é dedicado à linguagem cinematográfica. Mas espera lá. Gente, a gente precisa lembrar de uma coisinha importante. A gente tem também a história da fotografia. Cara, é tanta coisa para falar da história da fotografia, mas eu falo daqui a pouco. Me aguarda, hein? Um abraço. Oi, gente, eu de novo. Dessa vez a gente vai falar de cinema. Ou melhor, fotografia, não era o que eu tinha prometido? Só, gente, eu tô aqui brincando, mas para falar de cinema eu preciso lembrá-los que a fotografia vem em primeiro lugar. Então não tem como eu fugir de uma coisa ou de outra. Então olha só, a fotografia foi inventada por dois franceses por volta do ano de 1793 e foi embora, seguiu uma linha do tempo. Em 1793, os dois franceses, por nome de Niepce e Daguerre, teriam feito experiências a partir de estudos baseados na química e na matemática. Mais tarde, essas experiências, por volta de 1826, eles criam outras experiências a partir da heliografia. O tempo vai passando e por volta de 1839, o Daguerre, e não o Niepce, mas o Daguerre, ele acaba projetando imagens numa chapa metálica. Como é que isso funciona? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas antes disso, olha aqui. Viu? Isso é o daguerreótipo. É essa experiência de Niepce e Daguerre, que é o princípio da fotografia. Agora, para eu chegar
na verdadeira captura de imagens, eu tenho que lembrar de Leonardo da Vinci. Eu não posso esquecer que por volta do século XV, desculpa, ele teria criado um mecanismo de capturar imagens dentro de uma caixa, dentro de uma câmara escura. Na verdade, a câmara escura funciona da seguinte maneira: uma caixa, mas com nas duas das paredes, paralelas uma à outra, em uma eu tenho um revestimento fotossensível e no outro eu tenho um orifício. A imagem será projetada a partir desse princípio. Eu vou deixar um card aqui explicando como é que funciona isso, porque a gente precisa falar de muita coisa ainda hoje, beleza? Bom, o tempo passou e esse mecanismo criado por Leonardo da Vinci se chama câmara escura. Essa câmara escura vai gerar outras invenções de pessoas diferentes, em diversos momentos, em diversos locais, até chegar no nosso velho projetor. Aquele que joga a imagem na grande tela do cinema que você vai ver. Beleza? O primeiro equipamento, o primeiro dispositivo, praxinoscópio. O praxinoscópio foi criado por um cara chamado Émile Reynaud, por volta do ano de 1877. Na verdade, é um aparelhozinho que eu tenho imagens desenhadas numa fita, e uma fita transparente. Elas giram e essas imagens são projetadas num espelho, um espelho circular, dentro de um tambor. Dá uma olhada aqui. É assim que funciona. Mas pera lá. Não para aí. Inventaram também um outro que parece um verdadeiro trava-língua. Essa vez é fenacistoscópio. Se anteriormente eu mostrei o praxinoscópio, agora eu te mostro a invenção de Plateau, José Plateau, o cara que criou esse fenacistoscópio, que são imagens, composições criadas a partir de um mesmo desenho, mas com posições diferentes que são colocadas numa câmara, numa placa circular lisa. Tá? Ela gira em frente a um espelho. Quase o mesmo princípio do praxinoscópio. Quase o mesmo princípio. E para finalizar a nossa aula, a gente tem o cinematógrafo, que os irmãos Lumière nos presenteou em 1894, que é o princípio máximo da projeção, em 16 quadros por segundo. Em tempo recorde eu fiz uma breve revisão, mas não se preocupe. Isso tudo aqui você já estudou comigo. Você já viu isso em sala de aula. Tem slides, tem material postados no site, postado na timeline do Classroom. Tem bastante fonte para você pesquisar, para você se dar bem na minha prova. Aliás, ela está aí. Boa prova, bons estudos e bons resultados. Até mais, gente. Tchau.